Meu nome é Anselmo, e a minha vida, como eu a conhecia, acabou numa sala fria da Cúria Diocesana, com o eco de uma risada contida. Na minha frente, o bispo e 2 administradores, jovens o suficiente para serem meus filhos, me entregaram uma chave. A chave era enferrujada, pesada, e representava o fim de tudo. O mais novo, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse as palavras que se cravaram na minha alma como um prego. Leve estas chaves, Padre Anselmo. A paróquia de São Francisco das Pedras agora é sua. Tente não se perder no mato. A frase foi seguida por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo olhar de pena do bispo. Naquele instante, eu não era mais um servo de Deus com 40 anos de dedicação nas costas. Eu era um entulho sendo descartado num lugar esquecido pelo tempo e pelos homens. O que vocês fariam se o trabalho de uma vida inteira fosse recompensado com uma ruína e um sorriso de deboche? Escutem a minha história até o fim e me digam o que teriam feito no meu lugar. Também me digam de que cidade vocês estão me ouvindo, pois preciso saber que não estou sozinho nessa jornada. Se quiserem ouvir mais histórias como esta, inscrevam-se no canal. O bispo, tentando manter uma formalidade que só tornava tudo mais cruel, completou a humilhação com uma frase vazia. É um lugar de muita paz, Anselmo. Servirá para suas meditações. Paz. Eles chamavam de paz o que era na verdade um exílio. Um jeito educado de me tirar de circulação, de me mandar para um fim de carreira melancólico, longe de qualquer influência, porque eu nunca soube jogar o jogo político deles. A minha vocação nunca foi para os salões acarpetados, mas para o chão de terra batida. Eles sabiam disso e usaram a minha simplicidade como arma para me punir, esperando que eu reclamasse, que eu implorasse. Mas eu apenas inclinei a cabeça. Peguei a chave. Agradeci com uma voz que mal era minha, uma voz serena que, eu sei, os irritou profundamente. O silêncio digno de um homem ferido é algo que os arrogantes não suportam. Enquanto eu me retirava daquela sala, sentia os olhares deles nas minhas costas, uma mistura de desprezo e alívio por se livrarem do problema. Cada passo no corredor polido da Cúria ecoava como uma martelada, me afastando de tudo que eu conhecia. A chave na minha mão parecia queimar, um pedaço de ferro frio que continha todo o peso da injustiça. Eles me deram as ruínas de uma capela abandonada há mais de 50 anos, num terreno isolado na Serra da Mantiqueira, e chamaram aquilo de promoção. Para eles, era o fim, um ponto final na história de um padre velho e teimoso que se recusava a se curvar. Mas, para mim, naquele corredor comprido e silencioso, aquele pedaço de metal começou a se transformar em outra coisa, um desafio. A viagem até São Francisco das Pedras foi a materialização do meu isolamento. A estrada asfaltada deu lugar a uma trilha de terra, que depois se tornou um caminho de pedras e lama, onde o carro velho sofria para avançar. A civilização ia ficando para trás, e com ela qualquer vestígio de esperança. Quando finalmente cheguei, o que vi foi desolador. A paróquia era um esqueleto de pedra coberto de mato, com o telhado parcialmente desabado e janelas que pareciam olhos vazios e tristes. O único som era o da água de uma pequena cascata próxima, um murmúrio constante que parecia lamentar o abandono do lugar. O ar era pesado, com cheiro de mofo, de folhas podres e de solidão. Aquela não era uma casa de Deus. Era um túmulo esquecido, e eles haviam me enviado para ser o seu último zelador, ou talvez, seu último morador. Entrei com cuidado, pisando em tábuas podres e desviando de entulhos. A luz do sol entrava por frestas no telhado, iluminando colunas de poeira que dançavam no ar. No altar, coberto por uma camada grossa de sujeira, um crucifixo de madeira resistia, solitário. Ao lado da capela, um pequeno cemitério estava quase completamente engolido pela vegetação, com lápides de pedra inclinadas e ilegíveis. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. Os poucos moradores da região, caçadores e agricultores rústicos, mal me olharam quando passei. Eu podia ouvir os seus pensamentos, os mesmos sussurros que acompanham os desterrados. Mais um que a cidade mandou para morrer aqui. Naquela primeira noite, dormindo num catre improvisado, ao som do vento que assobiava pelas frestas, eu entendi a dimensão do meu castigo.
Eles não queriam apenas me silenciar. Queriam que eu desaparecesse, que fosse esquecido como aquelas pedras. Meu nome é Anselmo, mas antes de ser padre, eu era apenas o filho de lavradores analfabetos no interior de Minas Gerais. Nasci com os pés no barro e as mãos calejadas antes mesmo de saber o meu nome completo. A minha primeira lembrança não é de um brinquedo, mas do peso da enxada e do cheiro da terra molhada depois da chuva. Meus pais, gente de uma bondade e de uma simplicidade que hoje não se encontra mais, me ensinaram que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele faz com a força dos próprios braços. Eles não sabiam ler as palavras nos livros, mas liam o céu como ninguém, sabiam a hora de plantar e a hora de colher apenas olhando para as nuvens. A minha herança não foi de terras ou de dinheiro, foi a dignidade do trabalho duro, uma herança que não se pode gastar nem perder, e que me guiou por toda a vida, mesmo quando me vi cercado por homens que só entendiam o valor do que se pode contar em moedas. Foi um padre velhinho, o padre Cícero, que viu algo em mim. Ele chegava no nosso vilarejo uma vez por mês, montado numa mula cansada, para rezar a missa numa capelinha de pau a pique. Enquanto os outros meninos corriam para o rio, eu ficava ali, fascinado com os livros que ele trazia. Um dia, ele me pegou espiando e, em vez de me enxotar, sentou-se comigo na poeira e me ensinou a primeira letra. Foi como se uma janela se abrisse na minha cabeça. Ele me ensinou a ler, a escrever e, mais importante, me mostrou que existia um mundo para além da roça. Ele dizia que a minha vocação não era só para arar a terra, mas para cultivar almas. Foi por causa dele que entrei para o seminário, um mundo tão diferente do meu, cheio de rapazes da cidade que falavam palavras difíceis e riam do meu sotaque e das minhas mãos grossas de trabalhador. No seminário aprendi latim, teologia, filosofia, mas a verdade é que as lições mais importantes eu já tinha aprendido em casa. Enquanto meus colegas discutiam teorias complexas, eu me preocupava em consertar uma goteira no telhado do dormitório ou em ajudar o cozinheiro a descascar batatas. Para mim, a fé nunca foi algo abstrato, guardado em livros empoeirados. A fé, para mim, sempre teve cheiro de suor, de cimento fresco e de terra arada. Quando me ordenei padre, pedi para ser enviado aos lugares que ninguém queria. Fui para vilarejos no Vale do Jequitinhonha, para comunidades ribeirinhas na Amazônia, para assentamentos sem terra. Onde havia esquecimento e miséria, era lá que eu encontrava o meu lugar, a minha verdadeira igreja. Minha batina vivia remendada, e meus sapatos, gastos de tanto andar em estradas de chão. Nunca tive um carro novo ou uma casa paroquial confortável. Minha casa era o povo, e minha riqueza era ver uma criança doente se recuperar com o remédio que eu conseguia comprar, ou uma família ter o que comer com as sementes que eu ajudava a plantar na horta comunitária. Eu não era um administrador, eu era um construtor. Reergui mais capelas com as minhas próprias mãos do que consigo contar. Aprendi a ser carpinteiro, pedreiro, eletricista e até um pouco de médico. A minha teologia era a da pá e da picareta, a do ombro amigo e a do prato de comida compartilhado. A minha única família sempre foi a comunidade que eu servia, um laço forjado não pelo sangue, mas pela luta diária. A solidão era uma companheira constante, é verdade. Nas noites frias, depois de um dia inteiro de trabalho braçal, eu me sentava na varanda de alguma casinha humilde que me abrigava e olhava para as estrelas. Não tinha esposa, não tive filhos, minha escolha foi uma entrega total, e com ela veio o silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio preenchido pelas preces silenciosas, pela lembrança dos rostos agradecidos, pela certeza de que eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Enquanto meus colegas de seminário subiam na hierarquia recebendo paróquias em bairros nobres e sendo convidados para jantares importantes, eu estava no meio do nada, celebrando missa à luz de lamparina para meia dúzia de pessoas cuja fé era a única coisa que lhes restava. Lembro-me de uma vez, numa comunidade devastada por uma enchente, onde a pequena ponte de madeira que ligava o vilarejo ao resto do mundo tinha sido levada pela correnteza. As autoridades disseram que demoraria meses para consertar. As pessoas estavam isoladas, sem comida, sem remédio. Eu não esperei.
Juntei os homens que restaram, entramos no mato com machados e facões, e em uma semana, trabalhando do nascer ao pôr do sol, construímos uma nova ponte, mais forte que a anterior. Quando o primeiro carro de ajuda conseguiu passar, o choro de alívio daquelas pessoas foi a bênção mais poderosa que já recebi na vida. Aquela ponte para mim valia mais que todas as catedrais do mundo. Em outra ocasião, numa seca terrível que castigava o sertão, eu vi o desespero nos olhos de uma mãe que não tinha mais o que dar para seus filhos comerem. Usei o pouco dinheiro que a diocese me mandava, que deveria ser para a reforma da igreja, e comprei sacos de feijão, arroz e farinha. Fui repreendido pelos meus superiores. Disseram que eu estava desviando recursos, que a minha prioridade deveria ser o templo de pedra. Eu respondi, com todo o respeito que consegui juntar, que não adiantava ter uma igreja bonita, se os filhos de Deus estivessem morrendo de fome do lado de fora. A partir daquele dia, passei a ser visto como um problema, um padre teimoso e insubordinado. Esse foi o começo do meu fim, aos olhos deles. Eu não sabia fazer relatórios pomposos, não sabia bajular as pessoas certas, não me interessava pelos jogos de poder que aconteciam nos corredores da cúria. Meus relatórios eram simples. Precisa-se de telhas para a casa da Dona Maria, a colheita de milho foi boa, graças a Deus, o pequeno João está com febre, precisamos de um médico. Eles queriam números, estatísticas de batismos e dízimos. Eu lhes dava histórias de vida, de luta e de fé. Falávamos línguas diferentes. Eles falavam a língua da administração. Eu falava a língua do povo. E no fim, a língua deles se provou mais forte. A minha vida foi uma sucessão de sacrifícios que eu nunca considerei como tal. Para mim, era apenas o caminho que eu escolhi, abrir mão do conforto de uma família, de reconhecimento. A única promessa que fiz a mim mesmo, no dia da minha ordenação, foi nunca fechar os olhos para o sofrimento e nunca me colocar acima de ninguém. Prometi que minhas mãos estariam sempre sujas de terra, de graxa ou de cal, a serviço de quem precisasse. E eu cumpri essa promessa. Talvez tenha sido por isso que eles se sentiram tão desconfortáveis comigo. Um padre que se parece mais com um trabalhador braçal do que com um príncipe da igreja é uma lembrança incômoda do que o sacerdócio deveria ser. Lembro-me vagamente de ouvir, ainda jovem, histórias sobre a capela de São Francisco das Pedras. Contavam os antigos que no século XIX, um padre eremita viveu ali, um homem misterioso, que se isolou do mundo e que guardava segredos da época do Império. A história era tratada como uma lenda local, uma daquelas que se conta para assustar crianças. Na época, eu não dei muita importância, mas a imagem daquele lugar isolado, com um guardião solitário, ficou gravada em algum canto da minha memória. Mal sabia eu que o meu destino me levaria para aquele mesmo lugar, não como guardião de um segredo, mas como um exilado. Essa jornada de 40 anos me ensinou que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar caminhando mesmo quando o corpo e a alma estão exaustos. Cada comunidade que servi deixou uma marca em mim, cada rosto, cada história. Eu construí minha vida com pequenos tijolos de dignidade, suor e fé. Eram as únicas coisas que eu realmente possuía. Por isso, quando aqueles homens de batina engomada riram de mim e me entregaram a chave de uma ruína, eles não entenderam nada. Eles pensaram que estavam me tirando tudo, mas não perceberam que um homem que construiu sua vida inteira a partir do nada não tem medo de recomeçar no meio de escombros. Eles me julgaram pela minha aparência, pelas minhas roupas simples, pelas minhas mãos calejadas, viram em mim um velho fracassado, um padre que não deu certo. Não conseguiram enxergar a força que vem de uma vida inteira de serviço desinteressado. A humilhação que eles me impuseram na verdade revelou mais sobre a pobreza de espírito deles do que sobre a minha suposta falha. Eles me deram um castigo, mas, sem saber, me devolveram às minhas origens, sozinho, com as próprias mãos como ferramenta, diante de uma tarefa que parecia impossível. Era o ambiente que eu conhecia melhor. A ironia é que, ao me mandarem para São Francisco das Pedras, eles me colocaram no único tipo de lugar onde eu sempre me senti verdadeiramente em casa, um lugar que precisa ser reconstruído. Eles me enviaram para o esquecimento, esperando que eu me resignasse e desaparecesse. Mas um homem que passou a vida inteira levantando paredes caídas não se entrega facilmente. O cheiro de mofo e abandono daquela capela não me assustou, pelo contrário,
despertou em mim o velho instinto do construtor, do lavrador. Ali havia trabalho a ser feito. A lenda do padre eremita voltou à minha mente com uma força inesperada naqueles primeiros dias de solidão. Quem era aquele homem? Por que ele escolheu se isolar ali? Enquanto eu limpava o entulho e tentava tapar os buracos no telhado, eu me sentia estranhamente conectado a ele. Talvez ele também tivesse sido um incompreendido, um homem que buscou o refúgio da hipocrisia do mundo em meio àquelas pedras silenciosas. A curiosidade sobre o passado daquele lugar se tornou uma pequena chama de propósito no meio da desolação. Enquanto a poeira assentava e a noite caía sobre a capela em ruínas, eu não sentia desespero. Sentia uma calma estranha, uma espécie de paz que só se encontra quando se perde tudo o que não é essencial. Eles me tiraram da minha paróquia, me afastaram das pessoas que eu amava, me humilharam publicamente. Mas eles não podiam tirar de mim a minha história, a minha fé e a força das minhas mãos. Naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, eu estava prestes a descobrir que a minha jornada, na verdade, estava apenas começando. O contraste entre a minha vida de serviço e a zombaria que recebi era gritante. Passei décadas construindo, ajudando, servindo nos cantos mais esquecidos do país, movido por um ideal que eles, nos seus gabinetes com ar-condicionado, já haviam esquecido há muito tempo. E a recompensa foi o desprezo. Mas, ali no silêncio da serra, eu comecei a entender que a verdadeira recompensa nunca viria deles. A minha vida inteira foi uma preparação para aquele momento. Eles me deram as ruínas, mas me devolveram a mim mesmo, o Anselmo que aprendeu a ler na poeira e que acredita que toda pedra descartada pode se tornar a base de algo novo. Os primeiros dias foram um mergulho num silêncio que eu não conhecia. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio do vácuo da ausência. Os poucos moradores da região, gente endurecida pela vida na serra, me olhavam de longe, com uma curiosidade desconfiada. Eram caçadores, pequenos agricultores, gente que fala mais com as mãos e com os olhos do que com a boca. Quando eu passava pelo caminho de terra, eles paravam o que estavam fazendo, me seguiam com o olhar até eu sumir na curva, e depois voltavam ao trabalho. Nenhum bom dia, nenhum aceno. Eu era uma peça estranha na paisagem deles, um homem da cidade com uma batina surrada, cuidando de um monte de pedras que eles já tinham se acostumado a ver como parte da natureza, e não como um lugar de gente. O desprezo não vinha em palavras diretas, mas em sussurros que o vento trazia. Quando eu ia até o pequeno vilarejo, a uns 10 quilômetros de distância, para comprar querosene e um pouco de mantimento, eu sentia as conversas parando quando eu entrava na única venda do lugar. Depois, recomeçavam mais baixas, como o zumbido de um enxame. Eu não precisava ouvir para saber. Coitado do padre, diziam uns. O que será que ele fez para merecer um castigo desses? Cochichavam outros. A frase que mais me doeu eu ouvi sem querer, dita por um rapazola para o pai, enquanto eu amarrava um saco de fubá na garupa da bicicleta velha que eu tinha conseguido arrumar. Pai, é esse aí o padre do cemitério? O pai o repreendeu com um olhar, mas a verdade estava dita. Eu não era o padre da paróquia, eu era o zelador de um túmulo. A solidão se tornou palpável no primeiro domingo. Com o coração cheio de uma teimosia que só Deus sabe de onde vinha, eu limpei o altar o melhor que pude, coloquei umas flores do mato num copo velho e, na hora da missa, toquei o sino. O sino estava rachado, e o som que saiu foi um gemido metálico, triste, que se perdeu na imensidão da serra. Ninguém veio. Nenhuma alma. Eu rezei a missa inteira para as paredes quebradas, para os bancos vazios e para os santos de madeira com os rostos comidos pelos cupins. Minha única congregação era o som da cascata ali perto e o gotejar da chuva que entrava por um buraco no telhado. Naquele momento eu entendi que a minha comunidade agora era feita de silêncio e de pedra. As humilhações pequenas eram as que mais cortavam. Certa vez, precisei de pregos e um martelo. Fui à casa do único marceneiro da região, um homem chamado Benedito, conhecido por sua aspereza. Ele me atendeu na porta da oficina, com as mãos sujas de serragem. Quando expliquei o que queria, ele me olhou de cima a baixo, olhou na direção da minha capela e soltou uma risada seca. Pregos, padre. Pra quê? Pra pregar caixão.
Aquilo ali não tem mais conserto. Se eu fosse o senhor, usava a madeira que sobrou para fazer uma fogueira e se esquentar no inverno. Ele me vendeu os pregos, mas suas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Para eles, qualquer esforço meu era uma loucura, o delírio de um velho que se recusava a aceitar o fim. As pessoas começaram a desviar de mim de forma sutil. Se eu estava andando de um lado da estradinha de terra, a mulher que vinha com seu cesto de roupa na cabeça atravessava para o outro lado, fingindo que ia olhar alguma planta na beira do caminho. As crianças, que antes me espiavam de longe com curiosidade, agora corriam para dentro de casa quando me viam chegar. Eu me tornei uma espécie de assombração, o fantasma de uma igreja morta. As poucas interações que eu tinha eram carregadas de uma pena que me ofendia mais do que o desprezo. O senhor está precisando de alguma coisa, padre? Uma vela? Um prato de comida? Perguntavam com um tom que não era de caridade, mas de quem olha para um animal ferido na beira da estrada. As ofertas de ajuda eram as piores. Um fazendeiro vizinho, um homem rico e arrogante que era dono de quase todas as terras ao redor, parou sua caminhonete chique ao meu lado um dia, enquanto eu tentava limpar o mato que invadia o cemitério com um facão cego. Ele baixou o vidro, o ar-condicionado do carro soprando um bafo gelado no calor da tarde, e disse com um sorriso falso: "Padre, o senhor está se matando aí à toa? Essa sua propriedade não vale nada, mas a terra é boa. Te dou um dinheirinho nela, uma merreca, só para eu ampliar meu pasto. O senhor pega o dinheiro e vai para um asilo na cidade, viver seus últimos dias em paz." A palavra merreca foi dita com um prazer cruel, como se ele estivesse saboreando a minha miséria. Eu apenas agradeci a oferta e continuei meu trabalho. Meu silêncio, como na cúria, parecia irritá-los. Eles esperavam que eu reclamasse, que eu chorasse, que eu confirmasse a imagem de pobre coitado que eles tinham de mim. Mas a dignidade que meus pais me ensinaram era a única coisa que me restava, e eu me agarrava a ela com todas as forças. Cada vez que eu me recusava a entrar no jogo da humilhação deles, sentia que, de alguma forma, eu vencia uma pequena batalha. Mas à noite, sozinho no meu catre improvisado, o peso daquelas palavras voltava, e a solidão parecia uma parede de pedra se fechando ao meu redor. As notícias do meu exílio chegaram aos meus poucos parentes distantes e a alguns colegas padres. Um sobrinho, que mora na capital e trabalha num banco, me ligou uma vez. A voz dele era um misto de vergonha e preocupação. "Tio Anselmo, o que aconteceu? Fiquei sabendo que o senhor foi transferido. O senhor está bem? Precisa de dinheiro?" As pessoas estão comentando. Eu senti na voz dele a hesitação, a dificuldade de dizer a verdade, que a família estava com vergonha de mim. O padre que terminou a carreira num buraco esquecido, numa paróquia fantasma. Ele não estava preocupado comigo, estava preocupado com a imagem da família. Um padre mais novo, que eu ajudei a formar no seminário, também me escreveu uma carta. Era uma carta cheia de palavras piedosas, mas que transbordava pena. "Rezo todos os dias pelo senhor, Padre Anselmo, pela sua difícil missão, que Deus lhe dê forças para suportar essa provação." Provação. Era assim que eles viam. Um castigo divino, uma provação. Nenhum deles conseguia enxergar a possibilidade de um recomeço, de um propósito. Para todos, eu era um homem acabado, um capítulo encerrado na história da diocese, e São Francisco das Pedras era apenas a nota de rodapé melancólica da minha biografia. A invisibilidade se tornou minha rotina. Eu ia ao vilarejo, comprava o que precisava, e era como se eu não estivesse ali. As pessoas conversavam através de mim, me atendiam com gestos curtos, sem me olhar nos olhos. As poucas festas da comunidade, como a quermesse do padroeiro do vilarejo vizinho, aconteceram, e eu soube delas apenas pelo som dos fogos de artifício ao longe. Nenhum convite, nenhuma palavra. Eu não fazia mais parte do mundo. Estava suspenso entre o céu e a terra, numa espécie de purgatório pessoal, onde minha única companhia eram as almas esquecidas naquele pequeno cemitério coberto de mato. O ponto mais baixo veio num dia de chuva forte. Uma parte do que restava do telhado da pequena sacristia desabou com um estrondo assustador. A água jorrava para dentro, ameaçando destruir os poucos móveis antigos que ainda resistiam. Desesperado, corri até a casa do vizinho mais próximo, o mesmo que me ofereceu uma merreca pela terra, para pedir ajuda, talvez uma lona, qualquer coisa. Ele me ouviu da varanda coberta,
sem me convidar para entrar, enquanto a chuva me encharcava. Depois de eu terminar de falar, ele deu uma longa tragada no cigarro de palha e disse, com uma calma cruel: "Deixa cair, padre. É a natureza tomando de volta o que é dela. Não adianta lutar contra isso." E fechou a porta na minha cara. Naquela noite, encharcado e tremendo de frio, eu me sentei no altar da capela escura, ouvindo o barulho da chuva e do desabamento. Pela primeira vez em muito tempo, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de uma raiva fria, de uma clareza dolorosa. Eu finalmente entendi. Para o mundo, para a igreja que eu servi, para aquelas pessoas, eu não era mais o Padre Anselmo. Eu era o velho louco da capela em ruínas. O tolo que cuidava de um monte de entulho, que falava com santos de madeira e rezava para paredes vazias. A humilhação estava completa. Eles tinham conseguido me transformar naquilo que queriam que eu fosse, um ninguém. Essa percepção, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma estranha libertação. Se eu era um ninguém, então eu não devia mais nada a ninguém. Não precisava mais da aprovação deles. Não precisava mais esperar por um gesto de bondade, por um olhar de reconhecimento. A partir daquele momento, eu estava por minha conta. Minha luta não era mais para provar algo a eles, mas para provar a mim mesmo que, mesmo no fundo do poço, um homem ainda pode encontrar um motivo para se levantar na manhã seguinte e continuar a lutar. A comunidade ao redor continuou a me tratar com a mesma indiferença calculada, as piadas se tornaram mais frequentes. Eu ouvia os peões do fazendeiro vizinho gritando uns para os outros, quando passavam perto da minha propriedade: "Cuidado para não acordar os fantasmas do padre." Eles riam, e a risada ecoava pela serra, um som agudo que parecia zombar do meu esforço solitário. Eu aprendi a não reagir, a transformar a dor em combustível. Cada risada, cada olhar de desprezo, se tornava mais um tijolo que eu usava para reconstruir não a capela, mas a minha própria fortaleza interior. O isolamento geográfico era apenas um reflexo do meu isolamento humano. Os meses foram passando, e a minha única conversa era com Deus e por vezes em voz alta, comigo mesmo. Eu narrava meu dia para as paredes: "Hoje consegui consertar aquela janela", ou "As formigas estão comendo a base do altar, preciso dar um jeito nisso." Falar sozinho se tornou uma forma de manter a sanidade, de organizar os pensamentos e de não deixar que o silêncio esmagador me engolisse por completo. Eu me tornei o eremita da lenda que eu mesmo ouvi quando era jovem. Houve momentos de dúvida profunda, claro. Noites em que o frio da serra parecia entrar na alma e eu me perguntava se eles não estavam certos. Se eu não era mesmo um velho teimoso e iludido, gastando os últimos anos da minha vida numa causa perdida. Olhava para as minhas mãos, cada vez mais calejadas e feridas pelo trabalho pesado, e me perguntava o que eu estava tentando construir ali. Era uma casa para Deus ou um monumento à minha própria teimosia? A fé vacilava, se tornava um fio fino e frágil, quase arrebentando, mas, toda manhã, com os primeiros raios de sol iluminando a poeira que dançava dentro da capela, algo se renovava em mim. O cheiro da terra molhada, o canto de um pássaro, a visão da serra imponente ao meu redor, tudo isso me lembrava da simplicidade e da força da criação. E eu, por menor que fosse, fazia parte daquilo. Meu trabalho ali, por mais insignificante que parecesse aos olhos dos outros, era a minha forma de honrar essa criação, de colocar ordem no caos, de trazer um pingo de beleza e de propósito para um lugar que havia sido abandonado à própria sorte. O ponto de virada emocional foi sutil. Deixei de sentir a dor da humilhação e passei a sentir uma espécie de compaixão por eles. Eles, com suas terras, seus carros e suas certezas, eram mais pobres do que eu. A riqueza deles era material, visível, mas a alma era pequena, incapaz de enxergar valor no que não podia ser medido em dinheiro ou em status. Eles riam de mim porque eu tinha uma ruína, mas eles não percebiam que viviam em suas próprias ruínas internas, cercados por muros de arrogância e de ignorância. A minha solidão era, na verdade, uma liberdade que eles jamais conheceriam. A mudança não veio com um trovão, mas com o silêncio. Um silêncio que se instalou na serra depois de meses de uma seca que eu nunca tinha visto na vida. O riacho que alimentava a cascata, aquele cujo murmúrio era minha única companhia constante, foi se calando aos poucos. Primeiro, virou um fio de,
água, depois um gotejar triste, até que numa manhã de agosto parou por completo. A grande parede de pedra, antes coberta por um véu de água, ficou nua, exposta ao sol pela primeira vez em décadas, talvez séculos. E foi nesse silêncio, nessa nudez da pedra, que eu vi. Não era algo óbvio. Era uma fissura, uma linha escura e quase perfeitamente reta, escondida por uma moita de samambaias ressecadas, num lugar que a água sempre escondeu. A curiosidade, essa velha companheira dos solitários, me empurrou para lá. Com meu facão cego e a força que me restava, abri caminho pelo mato seco e quebradiço. Chegando perto, vi que não era uma simples rachadura. Era uma entrada, selada grosseiramente com pedras menores e argamassa antiga, quase desfeita pelo tempo e pela umidade. Levei o resto do dia para remover aquelas pedras, uma por uma, com as mãos sangrando e os músculos gritando de dor. Quando a última pedra cedeu, um sopro de ar frio e parado, com cheiro de pó e de tempo guardado, veio de dentro, me arrepiando a espinha. Acendi minha lamparina a querosene e entrei. Era uma pequena caverna, não maior que a sacristia, perfeitamente seca. E lá dentro, alinhadas contra a parede do fundo, estavam 6 arcas de madeira escura. O meu coração, que andava tão acostumado a um ritmo lento e cansado, pareceu que ia explodir dentro do peito. As arcas eram de lei, jacarandá ou algo parecido, com fechos de ferro forjado, mas não estavam trancadas. Estavam seladas com uma cera grossa e escura. Com a ponta do facão, quebrei o selo da primeira. A tampa, pesada como uma lápide, rangeu ao se abrir. A luz amarelada da lamparina caiu dentro dela e foi engolida por um brilho denso, um amarelo profundo que não piscava. Eram barras de ouro. Pequenas, pesadas, empilhadas com um cuidado metódico. Ao lado delas, moedas de ouro da época do Império, ainda brilhando como se tivessem sido cunhadas ontem. Fiquei paralisado, olhando para aquilo, sem conseguir respirar direito. Era mais riqueza do que eu poderia imaginar em 1000 vidas. Abri as outras, uma a uma, com um misto de medo e fascínio. Em 2 delas, mais ouro. Em outras 2, sacos de couro apodrecido que, ao se rasgarem, derramaram uma cascata de pedras brutas, pedras que mesmo um leigo como eu sabia que eram valiosas. Diamantes, esmeraldas, turmalinas. Era uma fortuna que desafiava a lógica, um tesouro de conto de fadas escondido no meio do meu exílio. Mas foi na última arca que encontrei o verdadeiro segredo, aquilo que deu sentido a tudo. Em vez de ouro, ela continha documentos, cuidadosamente envoltos em couro oleado. Eram cartas, livros de contabilidade e um manifesto, escrito com uma caligrafia elegante e firme, datado de 1887, um ano antes da Lei Áurea. Passei a noite inteira ali, na caverna, lendo aqueles papéis à luz da lamparina. A história que eles contavam era de arrepiar. Aquele tesouro não era fruto de roubo ou de ganância. Tinha sido juntado por um grupo de fazendeiros abolicionistas ricos, intelectuais e membros do clero, incluindo o tal padre eremita da lenda, que era na verdade o guardião do segredo. O plano deles era usar aquela fortuna para financiar a maior compra de alforrias da história do Brasil, além de criar rotas de fuga e quilombos seguros para escravos fugitivos. Era um fundo de libertação, um ato de rebeldia e de humanidade. A morte súbita dos líderes do movimento e a chegada da abolição, no ano seguinte, fizeram com que o plano fosse abortado e o segredo, perdido com a morte do padre guardião. Naquela noite, eu entendi tudo. O valor daquele tesouro não estava no ouro ou nas pedras. Estava na sua história, no seu propósito. Uma avaliação rápida, baseada nos valores que eu conhecia por alto, me fez chegar a um número que parecia irreal, algo em torno de 200 milhões de reais. 67 milhões de dólares. Uma quantia que poderia mudar o destino de cidades inteiras. E estava tudo ali, sob a minha guarda. A primeira coisa que me veio à mente não foi a euforia, mas um medo profundo. Um medo da cobiça humana. Pensei no bispo e nos administradores, nos seus olhos frios e calculistas. Se eles soubessem disso, a diocese tomaria tudo para si, e aquele dinheiro, nascido de um sonho de liberdade, seria usado para construir mais salas com ar-condicionado e comprar carros de luxo. Pensei no fazendeiro vizinho, o homem que me ofereceu uma merreca pela minha terra.
ele seria capaz de matar por uma única barra daquele ouro. Pensei nos moradores do vilarejo, gente simples, mas que, diante de uma fortuna dessas, poderiam se transformar em feras, destruindo uns aos outros pela ganância. Eu não podia contar a ninguém. O segredo daquele tesouro era sua maior proteção. Manter o silêncio não era uma escolha, era um dever. Era a minha forma de honrar a memória daquelas pessoas corajosas que o juntaram. O tesouro não era meu. E com certeza, não era da instituição que me descartou como lixo. Ele pertencia à história, ao povo brasileiro. Na manhã seguinte selei a entrada da caverna de volta, com mais cuidado do que antes. Plantei mudas de trepadeiras na frente, para que a natureza logo a escondesse de novo, e voltei para minha rotina, para o meu trabalho de formiga na capela em ruínas. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais o pobre coitado padre exilado, eu era um guardião. Eu andava entre eles, ouvia suas piadas, via seus olhares de pena, e por dentro eu guardava um segredo que poderia comprar todas as suas terras, todas as suas casas, todas as suas vidas, e ainda sobraria. O poder que isso me deu não era um poder de arrogância, mas de serenidade. A zombaria deles perdeu completamente o efeito sobre mim. Quando o fazendeiro passava na sua caminhonete e me olhava com desprezo, eu apenas acenava com a cabeça e sorria por dentro. Ele se achava o rei daquele lugar, o dono de tudo, mas não passava de um homem cego, pisando em cima de uma riqueza que sua alma mesquinha jamais poderia conceber. Ele via um velho inútil limpando um terreno imprestável, eu via um guardião protegendo um santuário. A ironia era deliciosa e silenciosa. A maior proteção do tesouro não era a cascata ou a caverna, mas a arrogância de todos eles, a certeza que tinham de que aquele lugar não valia absolutamente nada. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Julgaram minhas roupas remendadas, minhas mãos calejadas, minha recusa em jogar o jogo do poder. Acharam que, ao me mandar para São Francisco das Pedras, estavam me sentenciando à irrelevância e ao esquecimento. Não podiam imaginar que a chave enferrujada que me deram com tanto desdém não abria apenas a porta de uma capela caindo aos pedaços, mas também a porta de um capítulo perdido e glorioso da nossa história. Eles me deram o que consideravam lixo, e no lixo eu encontrei a alma do Brasil. Eu continuei meu trabalho, consertando o telhado, limpando o cemitério, plantando uma pequena horta. Para todos os efeitos, nada havia mudado. Eu ainda era o padre do cemitério. Mas agora, cada martelada, cada pá de terra, tinha um novo significado. Eu não estava apenas reconstruindo uma capela, eu estava montando guarda, estava zelando por um legado. E a cada dia, a cada humilhação que eu suportava em silêncio, eu sentia que estava me tornando mais digno da confiança que o destino, ou Deus, havia depositado em mim. O conhecimento daquele segredo me deu uma paciência infinita, eu não tinha mais pressa. Eu sabia que a justiça viria, não através de uma confrontação ou de uma vingança, mas de uma forma muito mais elegante e definitiva. Eu só precisava esperar o momento certo, a ferramenta certa, e enquanto eu esperava eu observava. Observava a ganância, a ignorância, a pequenez daqueles que se achavam superiores a mim. Eles continuavam com suas vidas, rindo do velho padre louco, sem saber que o verdadeiro poder, o verdadeiro valor, estava escondido bem debaixo dos seus narizes, protegido pelo homem que eles mais desprezavam. Esta sempre foi a minha força, a que aprendi com meus pais na roça, saber o valor do que não brilha. Eles me ensinaram a ver riqueza na terra boa, na chuva que chega na hora certa, na semente que brota. Meus superiores na diocese e meus vizinhos aqui na serra só sabem ver o valor do que se pode contar, pesar e vender. Eles olharam para São Francisco das Pedras e viram apenas pedras velhas e mato. Eu mesmo antes de achar a caverna, já sentia que havia algo mais aqui. Uma paz, uma história, uma dignidade que o abandono não conseguiu apagar. O tesouro foi apenas a confirmação material daquilo que meu espírito já sabia. A humilhação que eles me fizeram passar foi no fim das contas a minha maior bênção. Se tivessem me dado uma paróquia confortável na cidade, eu teria terminado meus dias como um funcionário de Deus, preenchendo papéis e me preocupando com o dízimo. Mas,
ao me jogarem neste buraco, eles me devolveram a mim mesmo e me deram a maior missão da minha vida. Eles pensaram que estavam escrevendo o meu fim, mas, sem querer, me escalaram para o papel principal no desfecho de uma história muito maior do que todos nós. Eu guardei o segredo não por medo, mas por estratégia. Um homem que viveu entre os pobres aprende a ser desconfiado. Aprende que a bondade é rara e que a cobiça é uma erva daninha que cresce em qualquer solo. Aquele tesouro, nas mãos erradas, se tornaria uma maldição. Nas minhas, ele era uma promessa. Uma promessa de justiça. E eu sou um homem que, apesar de tudo, ainda acredita que as promessas, especialmente as mais antigas, foram feitas para serem cumpridas. E assim, os dias seguiram. Eu, o padre Anselmo, o fracassado, o exilado, me levantava toda manhã, olhava para a cascata seca e sabia que era o homem mais rico do mundo. Não pelo ouro, mas pelo segredo que eu carregava. Um segredo que me dava força para suportar qualquer desprezo, qualquer risada. Porque eu sabia que, no final, a minha história não terminaria com o som da zombaria deles, mas com o eco silencioso e poderoso de uma justiça que estava, pacientemente, esperando a sua hora de acontecer. Aquele tesouro não me trouxe paz, mas sim um peso que me tirava o sono à noite. O brilho do ouro na escuridão da caverna não era um convite à riqueza, mas um teste para a minha alma. Passei semanas em vigília, não apenas guardando a entrada da caverna, mas guardando a mim mesmo da tentação. Rezei como nunca, não pedindo a Deus que me dissesse o que fazer com o dinheiro, mas que me desse forças para fazer a coisa certa. Eu olhava para as minhas mãos calejadas e pensava naqueles abolicionistas, homens e mulheres que arriscaram tudo por um ideal. Aquele tesouro nasceu de um sonho de liberdade e de justiça. Entregá-lo à diocese, aos homens que me humilharam e que só entendiam a linguagem do poder e do luxo, seria como cuspir no túmulo daqueles heróis anônimos. Seria trair a alma daquele lugar. A decisão amadureceu em mim lentamente, como uma fruta no pé. Aquele tesouro não era meu. Ele pertencia ao povo, à história do Brasil. E o meu dever, como seu guardião acidental, era devolvê-lo aos seus verdadeiros donos. O plano foi simples, executado com a paciência de quem passou a vida esperando. Juntei o pouco dinheiro que tinha e peguei um ônibus para a capital, uma viagem que não fazia há anos. Na cidade grande, com todo o seu barulho e sua pressa, eu me sentia um fantasma, um homem de outro tempo. Encontrei um telefone público, um orelhão, e com as mãos trêmulas disquei o número do Instituto do Patrimônio Histórico, que eu tinha anotado num pedaço de papel. Quando uma voz atendeu, eu respirei fundo e recitei o texto que tinha ensaiado por dias. Disse que era um pesquisador amador, que tinha encontrado um mapa antigo e que havia indícios de um achado de valor histórico incalculável numa propriedade abandonada na Serra da Mantiqueira. Dei as coordenadas, descrevi a cascata e a caverna com detalhes que só quem esteve lá saberia. Não dei meu nome, não pedi nada em troca. Desliguei antes que pudessem fazer mais perguntas, e, no caminho de volta para a serra, senti um alívio que há muito não sentia. O peso tinha saído das minhas costas. A resposta foi mais rápida e barulhenta do que eu imaginava. 2 semanas depois, o silêncio da serra foi quebrado por um zumbido distante que se transformou no som de helicópteros. Logo em seguida, jipes e carros oficiais subiram a estrada de terra, trazendo geólogos, historiadores, policiais e jornalistas. O mundo tinha chegado a São Francisco das Pedras. Vi o espanto nos rostos dos meus vizinhos, a boca aberta do fazendeiro arrogante quando os homens do governo entraram na sua propriedade para pedir passagem. Eles cercaram a minha capela, a minha cascata, e em poucas horas, a notícia da descoberta do Tesouro da Liberdade estava em todos os jornais do país. E eu? Eu continuei a capinar minha pequena horta, a consertar uma janela quebrada, observando tudo de longe, um espectador silencioso da tempestade que eu mesmo tinha começado. A minha paz interior, em meio àquele alvoroço, era a prova de que eu tinha feito a escolha certa. A justiça, a verdadeira justiça, veio depois, e foi servida fria como se deve. Num radinho de pilha velho eu acompanhei a tempestade que se formou. A diocese, ao saber que a paróquia inútil que me deram escondia uma fortuna, entrou com uma ação judicial feroz, reivindicando a posse de tudo.
O bispo e os administradores apareceram na televisão, com seus rostos sérios, falando sobre o patrimônio da igreja. Mas a lei foi clara: o tesouro era um patrimônio da União, um bem do povo brasileiro, a ganância deles os expôs ao ridículo nacional. Vi o fazendeiro, meu vizinho, ser entrevistado, o rosto dele uma máscara de pura raiva e incredulidade ao saber que a merreca que ele me ofereceu era por uma terra que valia mais do que tudo que ele possuía. Ninguém nunca soube de mim, ninguém nunca me perguntou nada. Minha justiça não precisou de gritos nem de confrontos. Ela se consumou no silêncio deles, na humilhação pública que eles mesmos construíram com a própria arrogância. Hoje, o governo declarou a área como patrimônio histórico e cultural. A capela está sendo restaurada por especialistas, e o pequeno cemitério, limpo e catalogado. Eu continuo aqui, numa pequena casa que construíram para o vigia do local, um cargo que me deram sem fazer muitas perguntas. Para eles, sou apenas o velho padre que já morava aqui. Eles me deram o que chamavam de lixo, uma ruína sem valor. Acharam que estavam me condenando ao esquecimento, mas o verdadeiro valor nunca esteve no ouro ou nas pedras preciosas. Estava na história, na dignidade e na força de um homem que, mesmo humilhado, se recusou a ser quebrado. Eles me julgaram pela minha aparência, mas não conseguiram ver o que havia por dentro, e essa foi a minha vitória silenciosa. Uma vitória que não se pode contar em moedas, mas que preenche a alma de uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar.